Um melhores do primeiro Vamos de turno seleção. versus melhores do segundo turno. Quem jogou mais, um mano a mano da TNT? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Ou não pode ou pode? Não sei. Seleção do primeiro turno contra a seleção do segundo turno. Mais especificamente, quase o time inteiro do Botafogo contra ninguém do Botafogo. Porque, enfim, foi isso que aconteceu no campeonato. Então vamos lá, pode rodar a vinheta pra gente botar frente a frente essa galera. Não tem só a gente do Botafogo. Vamos começar com os goleiros. Eu já aviso que na hora de fazer a seleção a gente já entrou em umas discussões aqui, tá? Mas está acertado que é Lucas Perry contra o Everton. Gosto de Vitor Sérgio. Que queria o Léo Jardim no Lucas Perry contra o Everton. Porra, eu vou ser taxado de clubista aqui, tá ligado? Mas eu acho que... Tá, vou ficar quieto. A contragosto de Vitor Sérgio. Que queria o Léo Jardim no lugar do Everton, correto? Com certeza. O Léo Jardim, pra mim, é o melhor goleiro do campeonato com sobras. Tá. Mas, já que a gente tá Eu não falei, mas falaram. Eu não falei, mas falaram. aqui, a gente cumpre ordens. A gente vai votar quem jogou mais no respectivo turno. Isso, Lucas Perry. Lucas Perry. Assim, no primeiro turno, Lucas Perry jogou mais do que o Everton no segundo turno. O primeiro turno do Lucas Perry é inacreditável. Depois ele, decai completamente. Mas primeiro turno, Lucas Perry. Lucas Perry no Perry. primeiro turno. Então o Everton poupa no tempo, segundo. é poupa tempo pro Lucas Perry. Lucas Perry. Verdade. Eu acho que é PR, mas eu não acho que nenhuma disputa com o Everton é poupa tempo. No primeiro turno é poupa tempo. Mas eu Até acho porque que... no segundo turno tem a defesa talvez mais importante do campeonato, que é o Não é pênalti isso que do, tá em jogo, do né? time Não, Soares. mas é porque... O que tá em jogo é que o Lucas Perry foi consideravelmente melhor do que no primeiro turno do que o Everton foi no segundo. Não, isso... Perfeito. Eu tô com ele aqui. E isso não é demérito pro Everton. E não é demérito pro Everton. E se o Botafogo teve 13 pontos à Mas frente... como não tá em discussão se a defesa do campeonato, pra mim, é no segundo turno. Não, mas é que normalmente é isso que acontece, né? A defesa do campeonato, o gol do... Pô, mas a gente tá avaliando 19 rodadas, regularidade, não é uma defesa. A gente tá avaliando a regularidade durante o turno inteiro, pô. Eu acho que o Lucas Perry, no primeiro turno, foi bem melhor do que o Everton no segundo, e como foi dito, não é demérito do Everton, é que o primeiro turno do Lucas Perry foi um absurdo, pô. do campeonato na reta final. Pois é, mas aí Então caiu a gente dele tá jogar botando bem. coisa diferente. A gente tá botando quem foi melhor no seu respectivo turno. Exato. Você não acha que o Perry foi consideravelmente Eu acho melhor que no primeiro turno do que o Everton Eu acho que ele foi foi no melhor, segundo? mas não acho que é poupa tempo, porque eu não acho que não tem nenhuma disputa poupa tempo com o Tá Everton. bom, mas é bem poupa tempo. Eu discordo, mas tudo bem. Mas é muito poupa tempo. Então tá. Samuel É que o poupa-tempo do Vitor é o que funciona. O meu poupa-tempo é o que tá aglomerado de fila e não funciona. Então, pra mim, não é poupa-tempo. Porque, na real, o poupa-tempo não poupa-tempo, Não né? poupa tempo de ninguém. Lembrando. Então, o meu poupa-tempo é o de verdade, que você vai perder tempo. Como é o nome lá em Porto Alegre? Tudo fácil. Tudo aqui não é fácil, né? Tu chega lá, tem É. 50 senha pra tirar. Samuel Desde que o Xavier. poupa-tempo, viu? Falar nisso, esses dias teve... Ganso esteve em Santos, né? E foi lá no poupa-tempo pra atualizar a carteira de motorista. Ah, foi? Ou foi no Detran de Santos, foi um negócio assim. Pô, por que ele foi lá e não fez no Rio de Janeiro? Eu sei lá. Sei lá. Samuel Xavier, o que jogou no primeiro turno, contra Mike, o que jogou no segundo turno. Boa disputa, eu vou de Mike. Do segundo turno, que fez mais de um papel, inclusive. O senhor Eu vou também? de Mike também, porque o Samuel Xavier, pra mim, não foi o melhor lateral direito do primeiro turno. Mas Quem foi? eu não me lembro quem eu botei na seleção, mas não foi o Samuel Xavier, então... Entendi. Adrielson. Pô, mano, vou te falar, eu fiquei na dúvida aqui, mas esse eu acho mais disputado que a do goleiro lá. Mas eu acho que eu seria Mike também, tá ligado? E deitou no primeiro turno, ou o Fabrício Bruno, que não é ultrapassado por ninguém. Só em pelo nenhum dos Hulk, turnos. Ah, ele foi pelo Hulk? E fez falta. Ele disputou uma corrida com o Hulk e perdeu. Perdeu. Mas lembra, porque- o Hulk porque, na também verdade- reta, na verdade- ele tava em diagonal, né? É porque, na verdade, os dois chegaram mais ou menos... Pô, vou te falar, pra mim é primeiro tempo do é o primeiro turno do Adrielson. Se for olhar o campeonato todo, não é o debate, tá ligado? Turno por turno, primeiro do Adrielson e segundo do Fabrício Bruno, pra mim é primeiro turno do Adrielson. junto, e aí o Hulk deu uma trombada e ele acabou fazendo a falta depois da trombada. Então, ele vai reclamar lá, mas perdeu. Adrielson. Poupa tempo? Eu acho que quase um pouco... Não acho poupa tempo, mas eu acho que é Eu acho que Adrielson. é bem Adriel isso aí. Bem Bastante. Ele fez um turno quase perfeito, né? Inacreditável. De galera pedindo, assim... Foi o melhor zagueiro do Inclusive, primeiro ele foi turno. pra Galera seleção pedindo, brasileira. não, ele foi pra pra seleção seleção brasileira, ainda que numa... Verdade. Num corte, né? Se for olhar turno e os 11 do Botafogo,
então é os 11 do Botafogo então nessa desgraça? Pô, acho que não, pô. Tem jogador do Botafogo que fez o primeiro turno bom, mas não foi o melhor da posição. Porque ele foi no plano B, né? No corte do Nino. O que o Cuesta jogou no primeiro turno ou o que o Murilo jogou no segundo turno? Eu acho pela atenção e cobrança do turno, Aqui eu vou de Murilo, por exemplo. Murilo, que inclusive lá no índice, por exemplo, Aqui no eu vou de SofaScore, Murilo. teve a melhor nota entre todos os zagueiros. Ele joga muito, né? E ele faz um Nos golinho. últimos 2 anos, inclusive, Isso se deve pegar contar pra essa pontuação dele. O quê? Ele faz uns golzinhos. De vez em quando, Mas pode ser. Mas ele no ano Inclusive passado, o gol da nesse, vitória mais importante do campeonato. os 2 anos, ele tem a melhor média de nota. Boa. O senhor vai de Murilo também? Também Murilo, que acho Murilo que... aqui é Murilo. Murilo, curiosamente, ele foi melhor do que o companheiro de zaga dele e o Cuesta, ele acho que foi muito influenciado pelo primeiro turno fantástico do Adrielson, Murilo. Boa. Pra gente fechar a nossa defesa, Marçal do primeiro turno. Torcedor do Botafogo não chega a ser muito apaixonado pelo Marçal. Ou Arana do segundo. Pra mim, Arana, porque o Marçal, pra mim, não foi o melhor lateral do primeiro turno. Assim, eu votei no Juninho Capixaba com muita tranquilidade. É isso que eu ia falar, mas pra mim o Marçal não era pra estar ali não, tá ligado? Pra mim ele não era pra estar ali não. Não que ele tenha feito o primeiro turno ruim, longe disso. O primeiro turno dele foi bom. Mas eu não acho que ele foi o melhor, tá ligado? E o Arana fez o segundo tempo, um segundo turno excelente. O Arana foi bem demais. Pra mim é com sobras o Arana do segundo turno. O Marçal, por mais que tenha sido o líder de uma equipe que sobrou, ficou vários jogos fora, né? Ele jogou, assim, basicamente metade Ué, o primeiro turno do Marçal foi bom, pô. Tu achou ruim? Achei que foi bom, pô. do primeiro turno. Mas o Arana de uma constância e poder de decisão. E é mais jogador na hora do pau a pau, né? Mesmo que tivesse sido turnos equilibrados, que eu acho que não foi, o Arana ia levar. Então, Arana, a gente tem... tá equilibrado por enquanto, tá? Vamos começar o meio-campo com... Aí a gente entrou numa outra discussão aqui que a produção tinha colocado o André no segundo turno. Mas eles dois quiseram tirar o André. Não pelo que o André e acho que a gente considera que o André é o melhor, né? Não do Campeonato Brasileiro, do primeiro turno, do segundo turno, mas o melhor que faz essa função no Brasil, atuando aqui. Mas, pegando especificamente este contexto de primeiro turno e segundo turno, ficou Marlon Freitas do primeiro contra Zé Rafael do segundo turno. A questão do André, que eu acho que aí o foco do Fluminense foi muito a Libertadores e tudo. Aqui, porra, vou te falar, vai ser foda. Porque, tipo assim, com o passar do tempo, a real é que o Marlon Freitas, no momento, ele já vai ser lembrado só pelo lance da piscadinha no jogo contra o Palmeiras e tal. E porque, porra, não tem o que fazer, né? Querendo ou não, é pra ser lembrado por isso. Foi a cabacice do século, pô. Vai tendo 3-0, toma empate 3-3, vai ficar dando piscadinha. Mas o primeiro turno dele foi muito bom. Muito bom. O Marlon foi muito bem no primeiro turno, só que eu acho que o Zé já puxa a constância do campeonato inteiro e no segundo turno ele mantém um nível de sustentação absurdo e na hora do pau a pau. Também, né? E na hora do. Inclusive um gol importante contra o Fortaleza. Assim, tem vários gols muito importantes do Palmeiras. Né? E aí eu. Ele já tinha feito contra o Inter. E pra mim o Zé é mais jogador, então. O gol que abre o placar contra o Inter é do Zé Rafael também. Você vai dizer também? Eu vou dizer, porque acho que que o Zé Rafael não tem muita grife. Se ele tivesse grife, ele ia estar na discussão de melhor jogador do campeonato, tá? É que ele tem menos grife que o Suárez, menos grife que o Hulk. Concordo que ele tem menos grife que todo mundo aí, mas melhor jogador do campeonato, pra mim, não. Aí eu acho que deu uma exagerada. E eu falo isso como alguém que gosta muito dele, tá ligado? Menos grife que o Paulinho, então ele não vai entrar. Que o Hendrick, então não vai entrar. Mas ele era pra estar, assim, o cara que jogou o campeonato inteiro bem. O Hendrick não jogou o campeonato inteiro bem, em parte nem jogou. O Hulk não jogou o campeonato inteiro bem. Acho que jogou o campeonato inteiro bem. Acho que é o Zé Rafael e o Paulinho. O Soares ainda teve. Pô, o Paulinho meteu 20 gols no campeonato. O Soares levitou no Brasil, tá ligado? Ainda teve limitações, tem jogo que ficou fora, jogo que ele não podia jogar. Mas quando jogou muito. Quando jogou muito. Então, assim, o Zé Rafael não vai estar nessa discussão. Pra mim é muito Zé Rafael. Pra você, ele foi o melhor do Palmeiras? Pra mim, ele foi o melhor jogador do Palmeiras. É o mais regular, né? É que é osso, cara. Na hora da decisão tem que aparecer umas figuras que não vai ser o Zé Rafael. Na hora da decisão, ele fez um gol de vitória depois do time ter perdido. E fez o gol do empate que tirou o time de uma situação complicada. É que você tem essa questão, né? Tem. Pra você, pra ser melhor, tem que ser do meio pra frente. Não, cara, o cara pra ser melhor do meio pra trás tem que ser assim. Tem que ser o pica. Não pode ser
pica. Ele tem que ser o pica. Tem que sobrar. Tem que ser muito melhor que todo mundo. Uma parada muito avassaladora. Viu? Eu não acho, mas enfim. E eu acho que o Zé tem nessa temporada também uma coisa de que ele tinha pedido pra jogar mais pra frente e, não vai rolar nessa e tá bom. Ele jogou e fez o que pelo fez. contrário, ele jogou mais pra trás, né? Então. Tietê ou Gerson? Também entramos numa discussão aqui. Tietê, muito. Assim, eu não tô discutindo quem é melhor, quem, vai ter uma carreira maior, quem é mais pica. O primeiro turno do Tietê contra o segundo turno do Gerson, o Tietê nada de braçada. O primeiro turno do Tietê é excepcional. E vou além. No segundo turno, quando o Botafogo tem a derrocada e vai mal pra caralho, o Tietê continua atuando. O Tietê, na minha visão, não faz parte, claro, né? Ele faz parte porque ele tá no time. Mas em nível de atuação, pra mim ele não faz parte da patetada que, o Botafogo fez. Renato, você tá dizendo que, tem que tirar ele da reta? Não, ele tá ali. Mas eu não acho que ele tenha tanta culpa quanto os outros, tá ligado? Eu acho que ele continuou jogando legal, mas no primeiro turno, foi bagulho muito bizarro e eu acho que aqui ele vence até com tranquilidade. Se alguém votar no Gerson aqui, eu não vou entender legal não, mano. Era Tietê ou Vila Sante do primeiro, aí fomos de Tietê. E o Gerson, eles escolheram do segundo, eu confesso que não acho o Gerson, mas também não... Que não ninguém aqui pintou que me ninguém, chamou né? super Mas atenção. eu acho que o Gerson ou outro do segundo turno perderia pro Tietê no primeiro turno. Aliás, o Tietê acho que foi o único jogador que continuou jogando bem no mesmo... Obrigado. No mesmo nível, mas continuou jogando num nível aceitável no segundo turno do Botafogo ali. Então eu voto no Tietê. Vocês fizeram seleção? Tu fez a seleção do campeonato? A CBF mandou o link pra votar e eu ainda vou parar pra votar, mas... Tu fez? Ainda não respondi, mas já tô no cadastro. Entendi. Porque, fico pensando se o Tietê vai estar na minha seleção. Eu ainda não fiz, mas com certeza vai estar na minha seleção. Só que é foda. Eu paro e olho pro chat. Gerson pra caraca, vocês são clubistas. Aí o nome do cara é TRF Luan. Porra, amigo. Tipo assim, tu é meu parceiro, tá ligado? Tá em todas as lives aí. Mas, será que sou eu? Será que é o resto da rapaziada? Será que é a mesa que tá fazendo a votação que tá sendo clubista? Tietê, acho que o Gerson tem um crescimento, mas o fato de ele ter ficado muito na dúvida aí de seria o Gerson alguém já mostra que o Tietê foi bem melhor no turno do que o Gerson foi nesse turno. Tá. E eu ainda vou falar uma parada. Vou mais além, tá? A gente ainda tem muito viva na nossa mente a imagem do Gerson Prime. O Gerson que a gente assistiu, assim, levitar no futebol brasileiro. Assim, fazer um negócio inacreditável. Se a gente não tivesse essa imagem do Gerson, eu acho que ele nem estaria nessa posição disputando com o Tietê aqui. Ele é bom pra caralho, tá? Sou fãzaço do Gerson. Pra mim é um dos melhores do Brasil, indiscutivelmente. Mas nesse campeonato brasileiro, em nível de atuação, eu não acho que, ele tenha... Mas enfim. Agora, tem muito atacante, né, que fez bom segundo turno. Então a gente atochou de atacante aqui. A verdade é essa. Eduardo contra Paulinho. Eduardo, né, do Botafogo, que fez no primeiro turno, o Paulinho do Galo. É que o Paulinho acabou fazendo o campeonato inteiro muito bem, né? E nessa reta final ele voltou a se aproximar do gol. Acho que o Filipão corrigiu o que tinha sido um problema. Inteiro não, tá? Teve ali um momento que o Galo ficou... A culpa do Filipão, não do Paulinho. Tudo bem, mas ele não jogou bem. Eu acho que ele parou de fazer gol, né? Acho que ele ainda foi o melhor do que o Galo ali, ainda jogou até... Também acho, mas ainda assim acho que ele foi o momento de apagãozinho médio. Eu acho que ele parou de fazer gol, mas ele seguiu jogando legal. Bem? Eu acho bem. Eu vou de Paulinho. Até porque o Galo todo parou de fazer gol, né? Eu vou de Paulinho aí, assim... Fácil. Eu acho assim, o campeonato do Paulinho é muito melhor que o do Eduardo. O Paulinho, pra mim, briga pra ser o melhor jogador do campeonato. Mas acho que o primeiro turno do Eduardo foi melhor que o segundo turno do Paulinho, que é o que a gente tá votando aqui. Então eu vou votar no Eduardo. Eu não... Não consigo. Aí eu vou de Paulinho. Acho que se o Galo brigou em algum momento... Eu não sei se o Galo brigou em algum momento pra ser campeão brasileiro, na verdade. Mas é muito pelo Paulinho, muito pelo que o Paulinho fez. Eu tava dando uma olhada aqui no segundo turno, né? Agora, recente, né? Gol contra o São Paulo. Gol e assistência contra o Flamengo. Gol contra o Corinthians. Gol contra o América. 2 contra o Fortaleza. 2 contra o Fluminense. Cara, o que teve...
Um gol e uma assistência contra o Palmeiras. O que tem de ponto que ele deu aqui pro Galo é brincadeira. 2-0 com o Fluminense, 2 gols dele. 3-1 com o Fortaleza, 2 gols dele. E aí eu acho que o Eduardo, mesmo que tenha ido muito bem no primeiro turno, acho, até pela posição, enfim, mesmo que o Eduardo chegasse bastante, acho que o Eduardo influencia menos no resultado final. Outro jogo, mas ele deu outro jogo importante aqui. Muito gol. Pô, não tem... Esse aqui não tem como votar em alguém que não seja o Paulinho. Não tem como votar em alguém que não seja o Paulinho nesse embate aqui. E vou além, poderia colocar outro no lugar do Eduardo, que seria o Paulinho do mesmo jeito, mas... Foi importante, toda a vitória contra o Grêmio. 1-0 contra o Botafogo, gol dele. 1-0 contra o Cuiabá, gol dele. 2-0 contra o Palmeiras, 1 gol e uma assistência dele. Pô, Não, aqui a gente já, sei lá, 20 pontos ele deu aqui pro Atlético. Paulinho, então. Aí agora também um nome que quando apareceu aqui eu falei, mas a gente foi olhar, o Vess deu uma olhada ali quando tinha sido o último jogo dele, então fez. Eduardo jogou muita bola no primeiro turno, mas não tem como. Não, perfeito, mas a gente não tá debatendo se jogou bem ou mal, tá ligado? A gente tá debatendo se o Eduardo do primeiro turno jogou mais que o Paulinho do segundo. Não é se o Eduardo jogou bem ou mal, tá ligado? É óbvio que ele jogou bem, senão ele nem estaria sendo colocado aqui. Ele jogou muito bem. Mas eu acho que o Paulinho fez mais diferença pro Galo, foi mais decisivo, foi mais importante, jogou mais futebol, e eu acho que aqui é Paulinho. E o Paulinho ganhou aqui, né? 3 rodadas antes do fim do primeiro 15ª turno. rodada, né, então. Então... 16ª, né? 16ª. 7ª e 8ª. Foi o... São 19. 19, 18, 17. Isso foi aí. 16, 16, perfeito. É a matemática, realmente. Roger Guedes, que jogou no primeiro turno, ou Hulk, o que fez no segundo? Cara, acho difícil, mas acho que a reta final do Hulk me faz votar nele. Acho que no Hulk, depois que ele... Pô, vou te falar, né? Que essa aqui tem debate. Porque o Roger Guedes jogou pra caralho no primeiro turno, mano. Tipo assim, pode parecer poupa-tempo, mas se você parar pra pensar, o Roger Guedes jogou muita bola. Eu vou votar no Hulk, tá ligado? Mas o Roger Guedes jogou muita bola. Essa aqui é difícil. Essa aqui é difícil. É que a rapaziada... tipo assim, é complicado a gente debater esse mano a mano, porque querendo ou não, a gente acabou de acabar o segundo turno, então o que tá mais fresco na nossa mente é o que acabou de acontecer. Tá muito mais fresco pra gente o que o Hulk fez no segundo turno do que o Roger Guedes fez no primeiro turno. Mas ainda assim, eu acho que, apesar de achar muito difícil, é Hulk. Ele ajustou aí, ele fez um segundo turno brilhante. Inclusive tem gente que defende que o Hulk seja eleito o melhor jogador do campeonato, o double-double, né? Conseguiu mais de 10 gols e assistência, eu vou votar no Hulk. Boa. Ô, Formiga? Eu vou de Hulk, mas eu acho que o melhor jogador do Galo foi o Paulinho. Tá, então, tudo bem. É assim. Não, tudo bem, mas isso aí acho que não é o debate. Pô, o Paulinho foi melhor que o Hulk, tudo bem, mas... Desculpa, o Roger Guedes, mas não chega a tá dando pra votar em alguém do Corinthians, né, nessa temporada, assim, no Brasileirão. Então, não dava pra ele aqui. Vitor Roque ou Hendrick? Moleque ou contra mulher? Hendrick. Foda-se, vocês vão me julgar. Vocês vão falar, porra, você tá falando isso porque você é amigo do moleque. Mas, meu irmão, o campeonato tava acabado, tá ligado? O campeonato tava acabado. Estava acabado o campeonato. Esse filho da puta, com 2 anos de idade, ele chega num 3-0 e fala assim, calma, rapaziada. Eu sei que todos vocês têm 30 anos de idade e eu sei que eu sou uma criança que acabou de sair da barriga da mãe, só que eu tô falando pra vocês fazerem um passe pra mim, porque eu vou resolver. E o Palmeiras ganhou de 4-3, tá ligado? Puta que pariu, mano. Aí depois passou outro jogo, ele fez outro gol, aí passou outro, ele fez outro gol, aí passou outro, ele fez outro gol. Porra, moleque, não tem... Desculpa, o Vitor Roque é muito foda, tá ligado? O Vitor Roque é muito foda. Eu não tô diminuindo ele falando que eu prefiro o segundo turno do Hendrick. Longe disso. Aliás, tem debate. Eu não acho um absurdo votar no Vitor Roque aqui. Mas o meu voto é Hendrick. Moleque. Vitor Roque no primeiro e Hendrick no segundo. Aí pra mim é muito o Hendrick do segundo turno, porque ele muda um campeonato. Então não tem como. O Vitor Roque, beleza, bem mas lá, de novo... Mas Óbvio que o segundo turno é mais decisivo que o primeiro. Mas aí tudo bem. Aí o cara assumiu essa decisão e foi lá e fez. Fazer o quê? Beleza, é mais decisivo. E vou lá e fiz. Faz sentido. E outra, assim, por Ele mais... chamou a responsabilidade. Totalmente. E mudou o campeonato. E o jogo contra o Botafogo, que é o jogo que muda o campeonato, Mas aí tem um argumento pró Vitor Roque. O Vitor Roque não tinha como fazer isso porque ele estava lesionado, né? Então, tipo assim, esse argumento, ainda que o meu voto seja no Hendrick, eu não acho que faça tanto sentido. Porque o Vitor Roque ficou lesionado, boa parte do segundo turno, não tem como ele, tá ligado?
É dele. E com muito menos minutagem que os outros, né? O Endrick tem uma média de 49 minutos por jogo, é bizarro. Ele vai aumentar agora com a reta final, mas no geral é tosco. A minutagem dele. Eu acho bem difícil, mas acho que o Endrick, no geral, foi melhor. Acho que foi mais impactante pro time, né? O Vitor Roque fez alguns gols também, que ele tira meio que da cartola ali. Mas eu acho que o Endrick fez mais para mudar o estado do time, né? O Vitor Roque estava dentro de um time ali que estava funcionando. Então, e aí deu um azar de se machucar também, né? Ah, verdade. Mas enfim, eu vou de Endrick. Tiquinho Soares. Tiquinho no primeiro turno. Caralho, essa aqui é uma pica. Vamos falar... mas essa aí... não... Irmão, o primeiro turno do Tiquinho Soares foi um negócio assustador, moleque. Todo jogo era atropelo pro Botafogo, torcida cantando. Ai, Tiquinho Soares é foda, sei lá o quê. O GTA de 6 tá cantando Tiquinho Soares é foda. Criançada imitando Tiquinho Soares, tá ligado? O problema é que a gente encontra um extraterrestre no segundo turno que pega um time do Grêmio que era... Pô, com todo o respeito aí aos meus amigos gremistas, mas eu acho que até eles concordam com isso. Porra, um time comum, tá ligado? Comum. E ele bota pra, do nada, brigar pelo título. Tá brigando pelo título. Como? Como assim? Como assim, Soares? Você tá falando que o Grêmio tá brigando pelo título, Soares? Porque eu vou meter um hat-trick aqui, tá ligado? Aí eu vou fazer mais 2 gols aqui, aí eu vou fazer um gol driblando o goleiro e o time todo aqui, aí eu vou fazer um gol do meio de campo aqui, aí eu vou fazer um gol de cavada aqui, aí eu vou... Isso, cara, como assim? O campeonato tava decidido, mano. Tá ligado? Essa aqui eu vou te falar, puta que pariu, eu acho que é a mais difícil, talvez. Eu vou fazer um voto. Não é uma parada pra vagabundo ficar chateado comigo, porque, como eu disse, essa aqui é uma loucura. Os dois são absurdos em seus respectivos turnos. Só que eu acho que no primeiro turno, o Tico ainda tinha mais gente pra dividir a responsa com ele, ainda que ele fosse o cara do time, tá ligado? O Luizito no Grêmio, eu acho que individualmente é um bagulho mais sobrenatural. Tá ligado no que eu tô falando? Não sei se tô conseguindo ser claro. O Botafogo do primeiro turno, ele é impressionante num geral. O Lucas Perry é impressionante, o Adrielson é impressionante, o Tietê é impressionante, o próprio Eduardo veio aparecer aqui, o Tiquinho é impressionante, enfim. O Luiz Soares é o Luiz Soares. Mas o Grêmio tem sei lá quem que é bom. Mas sei lá quem do Grêmio foi interessante. Mas é o Luiz Soares. Aí em segundo é o Luiz Soares, em terceiro é o Luiz Soares, em quarto é o Luiz Soares, e aí em quinto vem alguém. Então, mano, meu voto aqui, com dor no coração pelo primeiro turno do Tiquinho Soares, é Luizito. Meu voto é Luizito. Ou Luizito Soares no segundo turno? Tiquinho Soares no primeiro turno foi primeiro turno de sei lá, de mágica. Então, não tem como, Tiquinho Soares. Ganhou 4 vezes o melhor jogador do mês. 4 vezes seguido. Isso aí é verdade. É um ponto que eu não levei em consideração. 4 meses seguidos o melhor jogador do campeonato. Bizarro, bizarro. Ainda assim eu vou de Luizito. Mas eu falei, essa aqui, qualquer uma dos votos seria aceitável. Formiga. Eu acho difícil, velho. O Luizito faz um segundo turno também impressionante. Sem joelho, levando o Grêmio a lutar pelo campeonato. A maior atuação do campeonato talvez seja dele. Em um jogo. Contra o Botafogo em São Januário. Porra, é duro. É porque o primeiro turno do Tiquinho, ele sobra mesmo, né? Sobra e muito. Mas pra mim o Soares luta pra ser o melhor jogador do campeonato. Eu ficaria entre ele e o Paulinho. Eu também. E acho que se bobear, o campeonato do Soares ainda foi mais regular que o do Paulinho. Se bobear, mas aí tem que parar pra pesquisar. Dito isso, Tiquinho. A minha sensação... Aqui eu fui voto vencido. Dito isso, o Tiquinho. Mas falo rápido. Aqui eu fui voto vencido. Mas não fico chateado, não. O Tiquinho ganhar aqui não é nenhum absurdo, assim, mas nenhum mesmo. O primeiro turno dele é sobrenatural. Aqui eu sou voto vencido feliz, mas eu mantenho no Luizito. Se fechar, botamos um técnico aqui. A produção nem tinha colocado, mas eles quiseram fazer. Luiz Castro contra Abel Ferreira. Luiz Castro. Foda-se. Eu não quero debater. Luiz Castro. Aí eu acho que vai embora quando? Eu acho que vai valer a máxima. A máxima Tiquinho. Eu quero ver o Vitor Sérgio votar aí. Luiz Castro sair da Botafogo. Então, Luiz ele sabe que eu... Botafogo anuncia a saída, 30 de junho. 30 de junho. Vê aí que jogo foi. Que jogo foi 30 de junho? Entra na sua história aí, na coisa do Botafogo. Tô indo. Luiz Castro, meu voto é Luiz Castro. Senhora.
Porque, assim, ele sai, acho que... Ele sai no 13º ou no 14º jogo, não foi? Com 10 pontos na frente. 7, 10, 12, sei lá quantos pontos ele dava na frente. Leque. 30 de junho. 30 de junho, dia 29, o Botafogo pegou o Magallanes pela Sul-Americana. E do brasileiro dia 2 de julho pegou o Vasco, então antes, Palmeiras. Foi a vitória contra o Palmeiras aqui no Allianz. Palmeiras, Caraca. Quem ganhou? Que sabe aquele vídeo, não é? Que ele fica, quem ganhou? Muito foda. Esse jogo foi o quê? O pior é que quem ganhou depois foi o Palmeiras, né? Mas naquele dia foi o Botafogo. Isso é... Que rodada? Aí é uma outra questão. Cara, eu acho difícil esse voto aqui, porque o que o Luiz Castro fez era muito inesperado. Tem que valer a máxima do Tiquinho aí, A estreia foi contra o São Paulo, né? Inesperado. Quero ver agora. Eu vou votar no Luiz Castro. Luiz Castro, o que ele fez era muito inesperado. Era muito inesperado, era muito inacreditável. Até pelo ano que o Botafogo estava tendo. Vou votar no Luiz Castro. Eu acho que o turno é do Luiz Castro mesmo. O que ele faz é bizarro. Agora, muitos bons técnicos nesse Campeonato Brasileiro, né? Luiz Castro, Abel Ferreira, e vou te falar, Renato Gaúcho, Caixinha, Ramon Dias, tá bom? Ramon Dias, segundo turno, pica do Vasco, tá? Aqui eu ainda voto no Luiz Castro. Até porque... 14ª, eu tinha que era 15ª. Filipão, papo reto, mano. Caralho, Filipão. Terceira, 14ª, então ele jogou 14 de 19. E o Abel, mal ou bem, apesar dele ter consertado, o Abel, por decisão dele, ele estava segurando a fila do Hendrick, né? Então eu vou votar no Luiz Castro. Luiz Castro. Também. Luiz Castro, perfeito. Então, todo mundo do primeiro turno que ganhou é do Botafogo. E aí o restante aí tá Galo e... Palmeiras. Galo e Palmeiras. Então vamos lá, que ficou 1, 2, 3, 4. 7-4 pro segundo turno, tá? Se a gente fosse ser justo mesmo, chato, esse treinador do segundo turno aí tinha que ser a melhor campanha do turno, né? Do segundo turno. Que era o Felipão. Que ia perder pro Luiz Castro também. Também acho. Mas foi um bom ponto levantado, tá? tá? Sim, só que é um ponto louco, porque assim, ele seria o técnico do segundo turno e não vai ser o campeão, né? Muito não vai ser o campeão. Mas é porque é isso, né? O Rodrigo mas o campeonato tem 38 rodadas e o segundo turno tem 19. É natural que ele seja o técnico do segundo turno, talvez se ganhar o campeonato. Pesquisa, né? O Palmeiras confirmando o título, não sei quando é que isso aqui vai subir, mas o Palmeiras já confirmou o título. É o primeiro que não foi campeão nem do primeiro nem do segundo turno, né? Primeiro campeão brasileiro que não é campeão de nenhum dos dois. Lucas Perry, Mike, Adrielson, Murilo e Guilherme Arana, Zé Rafael, Tietê, Paulinho, Hulk, Hendrick e Tiquinho Soares, treinados por Luiz Castro. Isso não é a seleção do Brasileirão. Importante. Isso é a seleção do primeiro turno contra a seleção do segundo turno. A gente vai fazer a seleção do Brasileirão em algum momento, produção. Por acaso? Tá aí o mano a mano da seleção do Brasileirão.